Então, antes de começar sobre o que eu vou falar, eu queria fazer um acordo com vocês. Vocês aceitam? É bem simples. É o seguinte, eu vou falar algumas coisas aqui, e se o diabo vier na sua cabeça e falar assim, nossa, essa palavra era para minha mãe, era para o meu marido, era para o meu filho que não veio, nossa, minha vizinha, a minha prima ou o meu primo, então... Se vier esse pensamento na sua cabeça, você rejeita. Porque, como diz uma pessoa que eu gosto muito, ela diz assim, Deus não fala aos ausentes. Se você está aqui, você está presente, Ele sabia dessa noite, essa palavra é para você e é para mim. Amém? Então, eu queria fazer esse acordo com vocês, porque eu sei que, de vez em quando, a nossa cabeça tende a pensar assim, tende a colocar, nossa, podia ser para tal pessoa isso. Nossa, eu vou comprar o áudio ali atrás e, com certeza, eu vou dar para fulano, porque essa pessoa precisa ouvir essa palavra. Não, muito pelo contrário. Se você quiser compartilhar, compartilhe, fica à vontade, porque a palavra de Deus é para ser compartilhada. Mas, na verdade, se Deus preparou essa noite, trouxe uma palavra ao meu coração, sabia que você estaria aqui porque Ele é atemporal, então essa palavra é para mim e para você. Amém? Então, o Senhor colocou no meu coração, na verdade, Ele tem tratado há alguns dias comigo a respeito de um assunto, e eu não sabia que era para ministrar na igreja. Na verdade, não era esse o fim. Primeiro era para ser tratado comigo, e depois chegaria um momento que eu poderia compartilhar. E Ele tem falado muito sobre o senhorio de Deus em nossas vidas. Como nesses dias que estamos vivendo, a gente tem perdido essa consciência de Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Nós somos filhos, fazemos parte da família de Deus, fazemos, mas Ele ainda assim continua sendo o nosso Senhor. E o tema dessa ministração, se eu posso dar um tema, nem sei se vai permanecer esse tema até o final do culto, mas pelo menos é o que eu pensei, é o que eu fui inspirada a colocar, até onde vai a nossa obediência. Amém? Então, antes de dar um exemplo aqui sobre uma pessoa muito obediente que está na Bíblia para ser o nosso exemplo, eu queria fazer algumas perguntas, e claro, são retóricas, não quero que você me responda, mas eu quero que você pense. E antes de qualquer coisa, nenhuma pergunta dessas vem para a nossa condenação. Ela vem para a nossa avaliação, é para que a gente avalie a nossa vida e perceba o que a gente ainda pode melhorar para o Senhor. Afinal de contas, Ele é o nosso maior amor. Vocês concordam comigo? Você pode ter um esposo ou uma esposa, você pode ter filhos e filhas, mas ainda assim, o Senhor é o nosso maior amor. A primeira pergunta é, será que a nossa obediência está ligada somente àquilo que nos traz benefícios? Ou será que a gente obedece independentemente de qualquer coisa? Será que se a gente vivesse uma vida completamente desconfortável para sempre, ainda adoraríamos a Deus como Senhor de nossas vidas? E essa pergunta aqui, não estou dizendo que é a vontade de Deus que a gente viva uma vida desconfortável. Mas eu estou dizendo, e se Deus nunca mais fizesse nada por nós? E que essa não é a verdade. Mas pensa, e se tudo que eu já tenho hoje, Deus não acrescentasse nada? Eu vivesse com tudo que eu tenho hoje até o final da minha vida. Será que ainda assim Ele seria o Senhor da minha vida? Será que ainda assim eu iria adorar Ele como Senhor da minha vida? Será que as nossas decisões envolvem Deus ou escolhemos o que a gente acha melhor para a gente? Será que Deus é realmente o nosso Senhor ou nós é quem somos os senhores das nossas vidas? Essas são as perguntas que eu sei que, como eu disse, são para a nossa avaliação, talvez são um pouquinho fortes, a gente pensa, meu Deus. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa, o segundo acordo, né? Eu fiz o primeiro, agora o segundo. Se durante essa palavra você percebe alguma coisa no seu coração, alguma instrução a respeito de alguma área da sua vida, alguma coisa que Deus está compartilhando contigo para que você comece a fazer, ou alguma coisa que Deus está compartilhando contigo para que você pare de fazer, saiba que esse é o Espírito Santo nessa noite tratando contigo e que você fique atento a essa voz. Rejeite a anterior e fique atento a essa voz, porque eu creio nessa noite como uma noite de instruções divinas chegando para a sua vida e para a minha. Amém? Vamos lá para um primeiro exemplo que eu coloquei aqui, que é de Abraão. Queria que vocês abrissem comigo, por favor, em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 1. Gênesis 22, 1.
A gente vai ler alguns versículos, a gente vai ler até o 13, mas eu queria que você prestasse completamente atenção em tudo que vai sendo dito aqui, apesar de você já conhecer essa história. Caso você já conheça, porque é uma história muito conhecida entre nós, mas preste atenção em cada mínimo detalhe aqui, como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo. Amém? Gênesis 22, no capítulo 1. Disse assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Vamos parar aqui rapidinho? Aqui, como vocês sabem ou não sabem, holocausto é um sacrifício. Ou seja, ele estava dizendo para matar o filho dele. Pensa aí, você que é mãe e você que é pai. Eu não sou ainda, mas eu ouço muitas pessoas dizerem e eu sinto o amor dos meus pais. E eu fico pensando, realmente deve ser um dos maiores amores aqui naturais na Terra, né? É de um pai para um filho ou de uma mãe para uma filha e um filho. Pensa, vamos tirar aquilo que a gente monta na nossa cabeça, todo aquele romance que a gente pensa, e vamos pensar naturalmente. Se fosse hoje, Deus dissesse isso para você, Abraão, ou chamando pelo seu nome: eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. Sendo que não era apenas um sacrifício, eu sei que isso já é muito forte, mas era Isaque. Isaque, ele nasceu por causa de uma promessa de Deus. Ou seja, Deus estava pedindo para devolver aquilo que ele prometeu e que era real. Depois de muito tempo, Isaque nasceu. Depois da promessa, muito tempo depois, Isaque nasceu. E aí passa um tempo, aqui mais ou menos, eu não lembro quantos anos ele tinha, eu ouvi alguém falando que estudou, enfim, mas ele não era velho, ele ainda era jovem. Imagina se fosse contigo esse pedido. Como você iria fazer? O que você iria responder para Deus? E aí, olha só como Abraão é, nosso exemplo. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, o seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Até aqui. Olha a resposta de Abraão. A gente vai ler até o 13, mas eu quero ler fazendo a gente pensar um pouco, para que a gente se ligue mais ainda no que é essa história, que não é nada, não é um simples filme que só aconteceu na tela da televisão, ou não é apenas uma história que está aqui, que na verdade não aconteceu. Não, isso aqui era real. Deus falou com Abraão, aqui a gente não sabe se exatamente no momento ele já se levantou, mas aqui está dizendo: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, preparou o Isaque, preparou a lenha, preparou os servos, o jumento, e falou: eu vou. Nossa, será que a gente iria fazer isso? Com um pedido tão sério assim? Continuando, versículo 4. Ao terceiro dia, Abraão, ele fez um caminho de 3 dias. Ele não foi imediatamente na hora e matou, e já foi: não, é aqui, Deus, eu vou fazer então. Não, ele teve 3 dias para pensar muito bem naquilo que ele estava fazendo. E eu acredito fielmente que o diabo, nesse momento, ele veio em cima de Abraão. Porque ele sabia o que Deus estava fazendo com Abraão. E ele queria travar Abraão. Então ele teve 3 dias, mesmo sem contar com o diabo, só contando com as nossas emoções. Imagina, o seu filho, matar o seu filho. É você que vai matar, não é entregar o seu filho, é você que vai matar. É você que vai sacrificar ele. E Abraão, ele passou 3 dias lidando com suas emoções, e ainda assim, em nenhum momento a gente vê ele com dúvida ou pensando: vou obedecer, não vou fazer, não vou. Muito pelo contrário, ele continuou o caminho dele, e aí vamos voltar no versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Nossa, nesse momento, se você é mãe ou se você é pai, eu acho que nesse momento você ia falar, Deus, não dá para mim. O meu filho está perguntando, cadê o cordeiro? E ele é o cordeiro. Ele é quem vai morrer. E Abraão, ele continua firme e ele responde a seguinte coisa, ele diz assim, no versículo 8, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Pensa comigo nessa situação. Versículo 11. Versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Versículo 11. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Só até aqui, depois a gente vai ler o 14. Abraão, ele iria fazer de verdade aquilo que Deus disse para ele fazer. Era uma obediência que deveria estar rasgando ele por dentro de tão séria que era. Tão sério que era. Deus não pediu qualquer coisa. E muito pelo contrário, ele ainda chegou a pedir uma coisa que aparentemente aos olhos dele era horrível. Sendo que lá em Hebreus, acho que é em Hebreus que fala, que Abraão cria que Deus ele iria ressuscitar o filho dele. Então muitas pessoas podem pensar, não, quando Abraão respondeu aquilo para Isaque, quer dizer que ele já sabia que Deus ia fazer alguma coisa ali. Deus não iria permitir que ele matasse o filho dele. Não. Abraão pensava e ele cria que ele iria matar, mas que Deus iria ressuscitar. Mas ele iria matar. Pensa nesse nível de obediência. Um nível de obediência completamente diferente do que a gente tem vivido hoje. Afinal de contas, quando Deus chega assim e fala com você, Agatha, vou colocar aqui a mim porque é mais fácil do que botar o nome de alguém. Então, que tal você, a partir de amanhã, todos os dias, você acorda pelo menos 1 hora antes e ora em línguas. Eu preciso que você ore em línguas, eu preciso que você esteja em comunhão comigo. E aí chega aqui no culto, você fala, uau, vou fazer, corre à igreja como Dudu, pula no teto, desce, sobe aqui em cima igual o Ronald, faz qualquer coisa. E aí quando chega amanhã, você tem que acordar, vamos dizer, 6 da manhã, aí 5 horas era o horário que você tinha que acordar, o seu despertador toca, você olha e você fala, nossa, mas está muito difícil. O Senhor me entende. Ele sabe que eu estou cansado ou cansada. Ele sabe que eu vou ficar até tarde hoje na rua e eu preciso descansar. Afinal de contas, ele me deu um corpo e eu preciso repor as energias do meu corpo, então ele entende completamente. E eu quero te dizer que Deus entende? Não. Ele não entende. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E um Senhor, quando você entrega a sua vida a um Senhor, Ele tem poder de decisão sobre você e sobre mim. Deus, Ele tem poder de decisão sobre você e sobre mim. E isso não é religiosidade. E isso não é chegar e fazer, não, eu vou me ajoelhar, vou fazer aquilo outro. Não é. Até porque tem um versículo que eu até botei aqui, que eu vou citar para vocês, que é, deixa eu ver aqui, Isaías 29:13. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu. Então, eu não estou dizendo para fazer coisas da boca para fora, ou do corpo para fora, ou você fazer alguma coisa porque você acha que isso te torna mais religioso ou mais santo. Na verdade, religioso não deveria nem ser, porque ser religioso é ruim para a gente, mas ser mais santo ou menos santo, a gente não consegue fazer isso. Afinal de contas, nós somos santos no nosso espírito. Nós aprendemos sobre isso o tempo todo, que o Espírito Santo veio morar dentro de nós, e nesse momento nós fomos recriados e tornados à semelhança de Deus. Se Ele é santo, nós também somos. Mas o que eu estou dizendo aqui é a respeito de você fazer algo com o seu coração. E não só com a sua boca, ou não só com o seu corpo, mas você fazer algo com o seu coração. Eu vou dar um outro exemplo.
Na verdade, eu não vou dar um outro exemplo aqui agora, não. Vou finalizar a história de Abraão e depois a gente vai para um outro exemplo. Quando chega, depois de toda essa história, né, do versículo 1 ao 13 que a gente leu aqui, acontece algo maravilhoso no versículo 14, que diz assim, vocês ainda estão aí? Gênesis 22, 14. E diz assim, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá, ou Jeová Jirê. Só essa partezinha aqui. Abraão viveu isso tudo. Ele passou 3 dias, eu acho que lutando contra ele mesmo para poder fazer aquilo que Deus pediu. Mas ele não abriu mão. E aí quando chega no versículo 13, acontece a questão do que o anjo chegou e apresentou um carneiro para ele e tudo mais, toda essa história que a gente leu. Quando chega no 14, ele ele apresenta um nome de Deus de uma forma que ninguém havia conhecido. Jeová Jirê. Até então, desde Abraão para trás, Adão e toda a história lá toda que a gente tem em Gênesis, desde o versículo até o capítulo 22, ninguém tinha conhecido Deus como Jeová Jirê, que é o Senhor proverá, né, como está escrito aqui. Então, quer dizer que, quando você tem um nível de obediência, quando você vive em um nível de obediência com o Senhor, fazendo aquilo que Ele manda, independentemente daquilo que você acha ou pensa que é melhor para a sua vida, Ele se apresenta de uma forma que não se apresenta para todo mundo. E isso não é seletividade. Não é da parte de Deus, muito pelo contrário, é seletividade da nossa parte, porque a gente escolhe fazer o que ninguém mais faz. Porque a gente escolhe viver o que as outras pessoas não estão vivendo. Mas isso sai da nossa parte. Eu acredito que Deus ele queria se mostrar assim para todos. Ele quer se mostrar para todos. Ele quer ser amigo de todos. Ele quer viver uma vida íntima com todo mundo. Não só um Deus que se apresenta aqui no domingo, ou na quinta-feira, ou no discipulado terça-feira, mas um Deus que está constantemente se apresentando, se revelando, demonstrando seu amor, sua graça, sendo que Ele não pode, enquanto você não escolhe. Então aqui, Abraão, ele viveu e conheceu Deus de uma forma que ninguém tinha conhecido ainda. Eu peguei aqui uma partezinha de um livro que diz assim, o Senhor estava revelando a Abraão as coisas que para outros homens ainda eram segredos do seu coração e do seu caráter. Mas para Abraão se tornou real. No versículo 15... de Gênesis 22, acontece a segunda parte, que a primeira é Deus se revelando de uma forma que ninguém conhecia. A segunda é uma recompensa natural por aquilo que ele fez. E diz assim no versículo 15, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Por que aconteceu isso tudo? Ele responde, porquanto obedecestes a minha voz. Deus ele não queria provar a Abraão para ele mesmo. Ele queria provar a Abraão para que Abraão reconhecesse quem era o Senhor da vida dele. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Quando ele te pede alguma coisa, ele não quer fazer assim, não, vou testar ele aqui para ver se ele me obedece ou não. Não, porque ele sabe, ele é atemporal, ele sabe das suas escolhas. Mas ele quer provar a você mesmo quanto ele é o Senhor da sua vida. Amém? Existiu uma situação comigo que foi bem assim. Eu não vou entrar em detalhes, mas teve um tempo que eu percebi no meu coração uma inclinação para fazer uma coisa, sendo que era muito fora do normal. E eu falei, não vou fazer não, nada a ver. Sendo que aquilo ficou durante uns 3 dias na minha cabeça, no meu espírito, né? Toda hora Deus me lembrando de fazer, me lembrando. Aí eu falei, vou fazer. Aí eu fiz, sendo que era algo que eu precisava de era como se fosse uma atitude de fé. Era fazer alguma coisa, esperando para que Deus fizesse a outra parte. Vou falar mais claramente para vocês entenderem. Eu arrumei minha mala sem ter comprado passagem, sem ter feito nada, para um lugar que eu queria muito ir. E eu arrumei. Quando eu arrumei, foi muito engraçado. Eu peguei a Bíblia, eu peguei todos os versículos de fé que a gente aprende aqui. E eu falei, se confessares com a sua boca e não sei o quê. Comecei a falar um monte de coisa. Meu coração estava batendo super forte, já lotado de fé. E eu pensei, eu vou arrumar minha mala e agora eu vou, porque eu quero ir. E é de Deus, eu vou. Fiz a minha mala, vim para o culto quinta-feira à noite.
Eu vou contar melhor o que era, para a conferência de ministros. É melhor falar logo tudo de uma vez? Que pronto. Era para ir para a conferência de ministros, eu queria muito ir. Foi no ano de... A gente está em 2020, 2018. Aí eu falei, eu vou. Aí Deus colocava no meu coração, você vai. Não, ele não falava assim, você vai. Ele falou assim, arrume a sua mala. Ele só falou isso. Se eu tivesse sido mais esperto, eu já estava entendendo o que Deus estava querendo fazer. Mas na época eu não tinha entendido. Eu falei, beleza, vou arrumar. Depois de 3 dias lutando contra, vou arrumar. Aí eu vim para o culto, aí eu pensei assim, não vou falar com ninguém sobre isso, porque se não acontece, mas ao mesmo tempo eu estava pensando, vai acontecer, porque lá em casa eu sei quando eu gero fé para alguma coisa, eu sabia que era uma fé genuína, eu sabia que eu estava crendo de verdade. Quando eu cheguei aqui no culto, eu pensei, tomara que ninguém fale comigo sobre isso, porque a viagem era quinta para sexta de madrugada, né? Aí eu cheguei aqui, aí o Diego, que nem está aqui, ele falou, e aí, coxinha, ele me chama de coxinha. Enfim, você vai na conferência de ministros? Aí eu fui. Caraca, o que eu falo? Desculpa pelo caraca. Me perdoa. Eu pensei, nossa, foi mal. Eu pensei, e agora, o que eu respondo? Eu falo que eu vou, eu falo que eu estou crendo, mas eu não gosto muito de falar assim, estou crendo, porque parece que você não está crendo nada, né? Que você responde, estou crendo, mas se não acontece, já estava lá. Mas eu estava crendo, não aconteceu. Geralmente é assim. Aí na hora eu pensei, então, eu vou. Aí depois eu fui e falei, não, é que eu tô realmente crendo que eu vou. Eu arrumei minha mala, tá lá em casa, tudo preparado. Eu vou, de alguma forma vai acontecer. Aí eu cheguei em casa, nada aconteceu. Eu pensei que alguém aqui no culto ia se levantar para me dar um dinheiro, ou sei lá, olha, não vou mais na conferência, vai no meu lugar, tá lá o ônibus, tudo pago, pode ir. E aí não aconteceu nada. Eu fiquei aqui no culto, ó. Cheguei em casa. Eu acho que eu fui a última a sair da igreja aquele dia, esperando alguma coisa acontecer, fiquei ali fora, nada. Eu falei, meu Deus. E eu já tinha visto situações acontecendo com outras pessoas. Eu pensei, então vai acontecer comigo. Aí eu falei, não é possível, não aconteceu. Vou para casa, mas vou ficar de olho no meu celular, alguém vai mandar uma mensagem. E aí eu cheguei em casa, nada aconteceu também. Nada. Cheguei em casa, não estava acontecendo nada, ninguém me ligava, ninguém mandou mensagem, ninguém disse nada. E eu nem falei nada à minha mãe e meu pai, eles nem sabem dessa história, né? Nem contei nada. Aí eu só ia contar quando tivesse tudo acontecido. Ó, ganhei, minha mala já está pronta, me leva, tô indo. Aí eu cheguei em casa, nada aconteceu. E aí passou, eu acordei no outro dia, o ônibus já tinha saído. Resultado, não fui para a conferência, vocês queriam ouvir. Você foi? Aconteceu um milagre? Não fui. E é bom eu contar esse exemplo aqui para a gente entender como a fé é. E aí, eu não fui para a conferência. A princípio, eu fiquei tão chateada com Deus, mas tão chateada, que eu fiquei assim, eu não estou acreditando. Eu comecei a procurar livros do irmão Reagan que sei lá, me explicasse o que era isso. Porque eu não estava entendendo. Se ele explica que a fé é você crer no seu coração, confessar com a boca que vai acontecer. Eu criei no meu coração, confessei com a boca que não aconteceu. Me dá uma explicação, porque eu não sei o que aconteceu. O que está acontecendo? E aí eu fui. Eu lembro que o livro que eu peguei foi aquele. Quando a fé parece fraca e a vitória é perdida. Eu falei, a minha resposta está aqui. Aí eu abri o livro. Estava querendo chorar, não estava querendo ler, só estava tentando, sei lá, colocar na minha cabeça alguma coisa para eu parar de pensar. E aí eu baixei o livro aqui, eu fiquei procurando, mas muito chateada. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Passou sexta-feira, eu chateada, passou sábado, eu chateada, chegou domingo, eu vim para o culto. Eu pensei, tomara que o Diego não fale comigo. Porque eu falei para ele que eu estava crendo, imagina a vergonha. Aí eu estava escalada na mídia, eu lembro que eu cheguei, fui direto para lá, fiquei atrás do computador quietinha, não saí hora nenhuma. Acabou o culto, saí rapidinho, não falei com ninguém. Aí, para não falar com ele, porque ele estava no culto nesse dia. E aí passou domingo, fui para casa, quando chegou na segunda-feira ou na terça, eu já estava chateada, mas eu já estava entendendo assim, Deus, se não aconteceu, com certeza foi comigo, porque você disse para eu arrumar minha mala. E eu não fui, então alguma coisa, e o erro foi meu. Nunca que o erro foi seu, nunca. E a gente tem que ter esse entendimento mesmo. Nunca que o erro é de Deus, porque não é, ele não erra. E aí eu pensei, nossa, mas eu queria entender o que aconteceu, mas eu já estava melhor, eu já estava mais tranquila, fiquei assistindo os stories do pessoal lá, bem triste, vendo, tocando aquela musiquinha no fundo, e eu chorando, eu queria tanto estar lá. Aí passou, quando chegou na terça-feira, o Diego me mandou uma mensagem.
Aí ele falou, e aí, minha amiga, você foi? Aí eu, não fui. Aí ele falou assim, então, deixa eu te falar. Eu sabia que você não ia. Quando você disse que você iria, com aquela resposta aquele dia, Deus falou no meu coração que você não ia. E que Ele estava apenas fazendo algo com você. Aí eu falei, Diego, tu não me avisou isso antes? Eu passei o final de semana inteiro chateada. Eu fiquei desde quinta-feira chateada com Deus e você só me disse agora. Aí ele falou assim, não, só agora eu recebi a autorização divina para falar. Eu não acredito. Aí ele falou assim, então, lembra com Abraão? E ele usou esse exemplo de Abraão. Deus, ele não queria que o filho dele fosse morto. Ele queria que Abraão reconhecesse o lugar onde o coração dele estava. E Deus, ele queria que você reconhecesse onde a sua fé está plantada. E ele fez isso comigo, e ele não me disse, ele não mentiu, ele não falou assim, você vai para a escola, para a conferência de ministros. Ele disse, arruma sua mala. Mas ele não falou, você vai. Então ele não mentiu, ele não errou. E o que ele queria me provar? Me provar de fato, não provar para ele. Aonde estava o meu nível de obediência aos comandos dele. Eu lembro de um exemplo que o tio Paulo dá aqui, o pastor Paulo, constantemente ele fala sobre, já falou algumas vezes, né, eu já ouvi, sobre ele ter passado um dia muito cansativo, uma noite, foi trabalhar, aí depois do trabalho Deus colocou no coração dele para ele ir aonde? Paraty, bem longe daqui. E aí, quando chegou lá, ele ficou pensando, o que eu tenho que fazer aqui, o que eu tenho que fazer, onde eu vou, quem eu tenho que orar, quem eu tenho que ajudar. E aí, Deus não falou nada, ele voltou para casa pensando que ele estava ficando louco, que aquilo era da coisa da cabeça dele, né? E aí, Deus, ele tratou com ele. Estava querendo mostrar a mesma coisa que mostrou para mim. Onde está o seu nível de obediência? Quando o Diego falou aquilo, nossa, saiu um peso das minhas costas de tentar entender a situação, que eu estava querendo tanto entender e não estava conseguindo. E aí, quando Deus me disse isso, eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus por isso. Porque eu cresci tanto em 4, 5 dias que talvez eu não teria crescido durante a minha vida toda. Depois desse dia, fica tudo muito mais fácil. Tudo que Deus me pede, não estou dizendo que, nossa, faço prontamente. Não, porque aconteceram outras situações depois disso, que eu tive que abrir mão de coisas que são lícitas e que até hoje doem em mim. Mas desde aquele dia eu entendi quem é Deus e quem eu sou. Eu sou sua serva e eu faço aquilo que Ele me manda. E isso não é a gente retroceder para a época da antiga aliança, muito pelo contrário. Isso é a gente permanecer e confirmar a nova aliança, porque a graça sobre nós, ela nos capacita a ter uma vida de obediência. Então eu não chego aqui e digo que eu consegui fazer isso, ou que alguém conseguiu obedecer, ou que fulano conseguiu fazer aquilo, o pastor Paulo conseguiu fazer aquilo por conta das suas próprias forças naturais e suas habilidades intelectuais. Não, muito pelo contrário, é por conta da graça em nós. Tem um versículo que eu queria citar com vocês, na verdade eu queria que vocês abrissem comigo, por favor. Está lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28. Diz assim, já ia falar Paulo, mas não é Paulo, é um autor desconhecido. Hebreus, capítulo 12, versículo 28, ele diz assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Retenhamos a graça, seguremos a graça pela qual, ou seja, através da qual, a graça, podemos viver e servir a Deus de modo agradável. Então, existe um modo agradável a ser vivido diante de Deus. E esse modo agradável, ele só é completo, a gente só consegue viver quando a gente vive sob a graça de Deus. E nós estamos sob a graça de Deus. Eu queria agora que a gente fosse em um outro exemplo, que é o exemplo de Paulo. Esse é mais rapidinho, a gente vai ler ele mais rápido. Está em Atos, no capítulo 21, no versículo 13. Não precisa que vocês abram não, mas eu só vou contextualizar. Aqui, Paulo, ele estava vivendo aquele momento todo de pregar a palavra e tudo mais. E chega um certo capítulo, que é no 21, ele encontra um profeta de Deus mesmo, chamado Ágabo, e o profeta fala assim, olha, ele pega o cinto de Paulo, envolve a mão dele e os pés dele, e diz assim, assim vai acontecer com você, se você for para Jerusalém. Os judeus irão fazer isso com você, se você for para lá. E era um profeta de Deus, e era realmente o Espírito Santo dizendo isso para ele. Não era uma palavra errada.
Às vezes eu acho que se a gente ouvir uma palavra como essa na igreja, no dia que a gente está vivendo, a gente pensa, nossa, isso não veio de Deus não, que palavra ruim. Mas não, veio de Deus. Então quer dizer que a gente precisa reavaliar algumas coisas. Mas enfim, Paulo, ele ouve aquilo, e aí na hora os irmãos e tal, os discípulos, todo mundo estava com Paulo falando, nossa, não vai não, por favor. Olha o que vai acontecer contigo, olha Deus te avisando. Se fosse eu ia poder até dizer, nossa, pai, muito obrigado por ter me avisado isso. Não vou mais. Se você que está me avisando, quer dizer que não é para eu ir. E aí quando chega no versículo 13, de Atos, no capítulo 21, ele diz assim, então ele respondeu, Paulo, que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Uau! Uau, meu Deus! E a gente volta para a parte mais séria, né, da ministração, como estava no início. Eu fiz essa brincadeira, contei minha história só para vocês rirem um pouco, mas agora voltando. E se Deus ele falasse algo como isso aqui, como ele falou para Paulo para a gente? Será que a gente iria retroceder? Será que a gente ia pensar assim, não quero ser preso, não quero que batam em mim, não quero ficar preso em um lugar lá e não poder nem pregar o evangelho. Olha isso, que absurdo, eu preciso pregar o evangelho, não preciso estar preso ou presa. Ou será que a gente seria como Paulo? Eu estou pronto ou pronta, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. Não estou te falando que você precisa morrer, mas se você precisasse morrer em nome de Deus. Às vezes a gente vê aqueles vídeos, né, do Oriente Médio, o pessoal sendo degolado, os cristãos morrendo, né, por conta do nome de Jesus. E a gente até pensa, não, se fosse eu, nunca negaria o Senhor. Mas e se você estivesse lá, com uma arma na sua cabeça, será que você agiria assim mesmo? Será que nós agiríamos assim? Eu queria ler um outro versículo com vocês. Eu sei que a gente está lendo bastante a Bíblia, mas a gente precisa da Bíblia em ministrações como essas para provar que está na Bíblia, né? Para não dizer que só eu que estou falando. Em Hebreus, no capítulo 5, e esse eu quero que vocês abram comigo, por favor, em Hebreus, no capítulo 5. E, desculpa, eu falei errado, é 2 Timóteo, não é Hebreus agora não. É 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Aqui é uma carta de Paulo a Timóteo, e ele está falando sobre alguns assuntos dos finais dos tempos para Timóteo. No capítulo 2 ele fala sobre isso, e no 3 ele continua falando sobre isso. E antes de eu ler, eu queria que vocês entendessem que esses versículos que eu vou ler não eram um aviso de Paulo falando de um povo fora da igreja, ou de um povo que não é filho de Deus. Ele estava falando sobre pessoas, homens e mulheres, crianças, jovens ou adultos, que são filhas e filhas de Deus, e que iria acontecer isso com filhos e filhas de Deus. Então, entendendo isso, vamos ler. Da minha versão, pode ser que vocês tem algumas palavras diferentes. Se você quiser, pode só me ouvir. Mas esse versículo aqui eu queria ler em uma outra versão, que diz assim: nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, pois as pessoas amarão apenas a si mesmas e o seu dinheiro. Elas serão arrogantes e orgulhosas, zombando de Deus, desobedientes a seus pais e ingratas. Elas não considerarão nada sagrado, serão destituídas de amor e de perdão. Difamarão os outros e não terão domínio próprio. Serão cruéis e não terão interesse no que é bom. Trairão seus amigos. Serão irresponsáveis, enfatuadas pelo orgulho e amarão mais o prazer do que a Deus. Em algumas versões diz, serão mais amigas do mundo do que amigas de Deus. E eu queria ficar só com esse final. Eu sei que todo o restante é algo para a gente pensar e meditar se por um acaso a gente não está sendo dessa forma e mudar. Mas eu queria ficar só com o final. E amarão mais o prazer do que a Deus. Olha como é forte isso. E quando a gente lê, a gente logo pensa, não, eu amo mais a Deus do que qualquer coisa na minha vida. Eu amo mais a Deus do que a minha família. Eu amo mais a Deus do que o meu filho ou a minha filha. Com certeza eu amo mais a Deus. Eu não sou mais amante dos prazeres do que de Deus. Mas aí eu botei aqui algumas reflexões que, de novo, eu peço para que a gente se avalie. Diz assim, eu botei assim, amamos mais o prazer do que a Deus quando, por exemplo, Ele nos pede para
Ele nos pede para ter mais tempo com Ele e preferimos dormir, como eu disse no início. Ou quando Ele nos pede para renunciar tempo nas redes sociais. E a gente decide não abrir mão. Essa daí é uma que pegou todo mundo, porque todo mundo tem rede social aqui. Pelo menos 90% da igreja tem. Amamos mais o prazer do que a Deus quando estamos na igreja e a gente prefere não levantar as nossas mãos como uma atitude de rendição. Afinal de contas, aquele dia foi muito difícil. Ou então, Deus não está fazendo o que eu quero. Amamos mais ao prazer do que a Deus quando decidimos fazer as nossas próprias escolhas rápidas do que esperar uma direção exata de Deus. Amamos mais o prazer do que a Deus quando o nosso tempo com todas as outras coisas é mais importante do que o nosso tempo com Ele. Como eu disse, gente, eu estou aqui como boca de Deus mesmo, e eu não digo isso com nenhum orgulho ou soberba, muito pelo contrário, porque o Espírito Santo é minha testemunha. Se fosse por mim, eu falaria qualquer outra coisa menos isso tudo. Mas Ele tratou comigo, primeiramente comigo, e Ele pediu para que eu tratasse isso com a gente hoje. Então, eu queria que a gente pensasse, onde está o nosso nível de obediência? Será que a gente é igual o povo de Israel, que só obedece quando vê alguma coisa boa acontecendo? Quando o mar se abre, a gente vai. Quando sai água de uma pedra. Mas quando para de acontecer essas coisas, a gente logo fala, melhor era eu ter ficado lá. Melhor era eu ter morrido no Egito como escravo, porque pelo menos eu podia ter comida, aqui eu não tenho. Será que a gente está nesse nível? De que quando acontece coisa boa, a gente, ai Deus, muito obrigada, nossa, como eu te amo. Mas quando acontece coisa ruim, a gente chega aqui na igreja e fala, ai, eu estou aqui só porque eu amo a Deus, mas não quero adorar hoje, eu estou afim só de estar aqui, não quero falar com ninguém, só vim. Como é que está a nossa vida diante do Senhor dos Senhores? Se vocês forem perceber, em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, quando fala assim, se creres com o seu coração e confessares com a sua boca que Jesus é o Senhor, serás salvo. E aí a gente esquece e pensa só no Salvador. E pensa, uau, Ele é o meu Salvador. Me tirou de um império e me colocou num reino. Não sou mais escravo, mas lembra, agora somos servos. Mas servo, escravo não tem livre e espontânea vontade. Servo tem. E aí a gente para e pensa, não, ele fez isso comigo, Ele é meu Salvador. E a parte do Senhor que o versículo fala? Vocês querem abrir comigo só para vocês verem que isso é verdade? Romanos capítulo 10, no versículo 9. Romanos capítulo 10. Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a gente entende que não é apenas o Jesus Salvador, mas é o Jesus Senhor. Nós não fomos criados para viver uma vida sem um dono. No início, Deus criou, disse dominai, governai a terra, mas nós ainda assim temos um dono, temos um Senhor. Depois que o pecado entrou, o nosso Senhor passou a ser o diabo. Mas em nenhum momento da nossa vida, a gente deixou de ter um Senhor. E agora a gente também não deixa de ter um Senhor. Nós cremos em Jesus, nós fomos transportados de um império para um reino. Mas ainda assim, em um reino tem um rei, que comanda, que governa. E a gente precisa ter cuidado como nós estamos vivendo. E muito cuidado, principalmente quando a gente diz assim, não, Deus está no controle. Está acontecendo um monte de coisa ruim. Aí você fala, Deus está no controle. Ele sabe de todas as coisas. É importante demais a gente entender que não é assim. Aí quer dizer, então, que você vive a vida do jeito que você quer. Eu vivo a vida do jeito que eu quero. Plantando os meus tipos de sementes. Escolhendo as minhas escolhas mesmo para a minha vida. Tomando as minhas decisões. E no final, que dá tudo ruim, aí eu falo, Deus está no controle. Chega a ser muito ruim para o lado de Deus. Que Deus é esse? Imagina, se eu não fosse cristão, eu ia falar assim, meu Deus, mas que Deus é esse que você está dizendo? Está tudo errado na tua vida. E eu não estou falando que às vezes não vão acontecer coisas erradas nas nossas vidas. Não estou falando isso. Não estou falando que a gente vai viver uma vida tranquila. Não é isso. Estou dizendo que
a gente precisa entender que existe um Senhor sobre nós e que Ele tem uma vontade, nós nascemos para viver a vontade dEle, não as nossas. E agora eu quero finalizar com o último exemplo, que é o maior e melhor exemplo de todos, que é o de Jesus. Eu queria que vocês abrissem, por favor, em Mateus, no capítulo 26, no versículo 36. Aqui conta a história de Jesus no Getsemane. Mateus 26, versículo 36. Mateus, capítulo 26, versículo 36. A gente vai ler até o 39. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse daqui é o nosso maior exemplo. Eu poderia dar qualquer um, de Abraão até Jesus, mas ele é o nosso maior exemplo. Deus, ele pediu para que Jesus ele viesse à terra, abrisse mão de sua glória, abrisse mão de tudo para que viesse e estivesse limitado a um reino natural, nascesse de uma mãe, crescesse, tivesse que aprender crescendo. E isso tudo não foi difícil para Jesus. Foi difícil nesse momento, que ele sabia que ele, que era o que estava junto desde o início com Deus, ele deveria ser separado de Deus. Porque a morte de cruz não foi algo que prenderam Jesus e colocaram ele na cruz. Não, foi tudo premeditado. Foi tudo escrito em toda a Bíblia, até que chegasse o tempo que Jesus veio. E esse momento aqui, Jesus ele estava sofrendo, não porque ele seria chicoteado, ou porque iriam prender ele numa cruz, ou porque iria doer muito. Não, ele estava sofrendo ao pensar que iria se separar daquele que ele nunca se separou em toda a sua existência. E aí Jesus ele pede: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, olha como é lindo que ele termina: não seja como eu quero, e sim como você quer. Tem outro versículo que é uma declaração de Jesus e que fala assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus, enquanto estava aqui, ele tinha uma carne como a nossa, ele tinha uma alma como a nossa, ele sentia como a gente sentia. Então, ele pôde chegar nesse momento e dizer: a minha vontade não é que seja diferente da sua, Senhor, mas o meu corpo, eu não queria viver isso. Mas eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade dele, a vontade do Senhor. E aí, quando chega no versículo 40, não vou ler, ele volta para os discípulos, vê eles dormindo, fala e depois volta de novo a orar. E de novo ele fala, no versículo 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E aí, o 43, ele volta para os discípulos, e o 44, ele volta a orar, e pela terceira vez ele fala a mesma coisa. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Era Jesus sofrendo. Tem eu acho que é Lucas que fala também sobre Jesus no Getsemane, e fala que ele orou intensamente. Essa palavra intensamente é ser esticado a um ponto que não tem mais como aguentar. E Jesus ele estava orando nesse nível, sendo esticado a um ponto que uma pessoa, se mais um pouquinho, não aguenta. E Jesus ele estava nessa agonia, nessa agonia de alma, a ponto de suar e o seu suor sair sangue. E a gente já teve aqui várias ministrações falando sobre isso, como isso é algo que acontece só com alguém que está sob um nível altamente de pressão para viver algo como isso. E Jesus ele estava vivendo dessa forma. E às vezes Deus ele nos pede: faça só isso. Para de fazer aquilo outro, ou então, deixa o seu trabalho e viva para mim. Ou então, como eu disse anteriormente, para de se envolver em rede social, isso não é que é pecado, mas não é bom para você. E aí a gente acha: não, isso é muito difícil, não dá.
E aí Jesus aqui dando um banho na gente. E aí, sempre depois da obediência, existe uma recompensa. E eu queria que vocês lessem comigo. Na verdade, eu não vou pedir para abrir, não. Eu mesmo vou ler. Deixa eu ver aqui onde está. Está em Filipenses 2, 9. Eu vou abrir aqui, se vocês quiserem, só me escutem mesmo. Diz assim, Filipenses 2... Eu vou ler desde o 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Agora preste atenção no 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, aqui eu queria ressaltar duas coisas. A primeira, Jesus ele se entregou à obediência, e a obediência dele o levou à morte. Hoje a nossa obediência leva à morte também, mas a morte do que a gente quer, da nossa vontade e do nosso desejo. A morte de um homem carnal que antes gritava, querendo, não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro, quero fazer aquilo, não quero fazer isso, não quero acordar mais cedo, quero dormir. A nossa obediência leva à morte, mas não uma morte como de Jesus, porque Jesus já fez tudo. Essa morte é de nós mesmos. E em segundo lugar, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E aí termina dizendo que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, primeiro, Jesus ele obedeceu. Houve uma recompensa. E depois, assim como acontece com Jesus, acontece com a gente. Nós obedecemos. Existe uma recompensa, mas a recompensa, no final das contas, não é para as nossas vidas. São para os outros. São para os nossos irmãos. Se você renuncia a algo que Deus está te pedindo, ou se você toma uma decisão diferente daquilo que você queria, esses frutos não acompanham somente a sua vida, mas acompanham os que estão ao redor. Nós, como igreja, precisamos entender e ter uma consciência como essa, que a nossa vida, a gente não vive só para a gente vive para quem está no nosso lado, a gente vive para a igreja, a gente vive para os nossos irmãos e também para aqueles que ainda vão ser os nossos irmãos em Cristo. Então, que a gente entenda que a nossa vida, ela precisa tomar talvez um caminho diferente daquele caminho que você está tomando. Um caminho onde você toma suas decisões e você vai. Mas existe uma vontade que é melhor que a nossa. E eu queria finalizar com isso. Em Jeremias 29 e Isaías 55. Cadê a Débora? Eu vou falar sobre Isaías 55 também. Jeremias 29 diz assim, no versículo 11. Eu é quem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, a gente precisa entender que quando a gente abre mão da nossa vontade, a gente está se rendendo a uma vontade que é melhor que a nossa. Há um plano que é melhor que o nosso. Há um pensamento que é melhor que o nosso. E no final, a gente só consegue ter uma vida completamente de paz e de plena satisfação quando a gente decide viver a vontade de Deus em nossas vidas. Não que Ele vá nos obrigar, porque Ele nos dá o poder de escolha, assim como deu para Paulo. Ele deu o poder de escolha, avisou que ia acontecer, mas Paulo foi. Então, não que Deus ele nos obrigue a fazer algo, mas Ele nos apresenta a possibilidade de uma vida completamente maravilhosa e melhor do que aquilo que a gente consegue pensar ou imaginar. Em Isaías 55, no versículo 11, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, eu queria que a gente terminasse com esse entendimento. Será que eu estou abrindo mão da minha vida para o Senhor? Será que quando eu aceitei Ele como meu Senhor, eu continuo vivendo como se Ele fosse o meu Senhor? Tem um versículo que fala que Jesus ele se tornou o autor e consumador da nossa fé, e tem um momento que ele fala, para todos aqueles que lhes obedecem, ganharão a vida eterna. Ou seja, o crer não é somente uma mentalidade do tipo, eu acredito que existe alguém superior a mim, mesmo que eu não veja. O crer, a fé depende de obras. Ou seja, você não apenas reconhece Ele como Senhor, mas você vive como Ele fosse o seu Senhor.
você tem uma atitude, você tem um comportamento, você tem um estilo de vida, onde você sabe que não é a sua vida, não é o seu corpo, não é você, mas sim é Ele. Tudo é por causa dEle, tudo é por Ele. E nós fazemos e vivemos por causa dEle. Nós não vivemos por nós mesmos, nós vivemos por causa dEle. Então, se a gente vive uma vida tendo o Senhor, não como o nosso Senhor, a gente só diz da boca para fora, mas quem é o nosso Senhor somos nós mesmos, no final a gente está demonstrando que existe falta de fé no nosso coração. Porque a fé, ela precisa de obras para ser verdadeira, para ser genuína, assim como o Tiago fala, que a fé sem obra, ela é morta. Então, a gente precisa entender e voltar a nossa cabeça, voltar a nossa... todo o nosso ser diante do Senhor e entender que Ele é o Senhor das nossas vidas e independentemente do nível de obediência que Ele quer da gente, a gente vai obedecer. E no final a gente sabe que sempre é para o nosso bem. Como eu li esses 2 versículos aqui no final, sempre é para o nosso bem. Ele nunca pediria algo que fosse para o nosso malefício. Muito pelo contrário, mesmo que aparentemente a gente veja que é ruim, no final é bom. Pode aparentar que, nossa, é difícil. Não, eu acho que esse vai ser o resultado. Não, Deus, ele é bom. E tudo que é bom vem de Deus. Então, Ele nunca pediria algo que fosse ruim para a gente. Pode ser um pouco confrontante para a nossa carne, mas para o nosso espírito é o que a gente precisa, para viver em paz, para viver de uma forma completamente satisfeita nele. A gente pode tentar ter tudo, a gente pode tentar... pensar e planejar aquilo que seria bom para a gente, mas se a gente não vive uma vida que o Senhor é o Senhor da nossa vida, a gente não tem uma vida de paz interior, a gente não tem essa vida de paz que Jesus nos deu, porque a gente pensa que Ele é o nosso Senhor, mas a gente vive da forma como a gente quer. E enquanto a gente vive assim, a plena satisfação, ela não toma conta da gente, a gente vive tentando tudo, vive tendo tudo, mas no final das contas a gente vive de uma forma muito superficial. Vocês estão entendendo? Amém? Eu queria chamar o Ministério de Música, por favor, para me ajudar. E eu queria também que vocês se colocassem de pé. E eu queria finalizar com Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7, que diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E eu queria que a gente finalizasse com esse exemplo de Jesus mesmo, entendendo que se Ele, como Filho de Deus, teve que aprender a obedecer, nós também precisamos. Mas como eu disse, nós não estamos sozinhos. Nós estamos sob a graça de Deus. E a graça, como eu disse, é ela que nos capacita a viver uma vida digna do Senhor. E em segundo lugar, nós temos o Espírito Santo, que Jesus disse que Ele é o nosso maior consolador. Ele é aquele que está conosco e nunca nos deixa. Ele está para sempre dentro da gente, nunca nos abandona. Ele nos ajuda, Ele nos ensina. Então, Ele é o que... Ele e a graça de Deus é tudo que a gente precisa para viver uma vida que agrade ao Senhor. Não que Deus nos ame mais ou nos ame menos. Ele continua nos amando. O amor, ele não muda. Ele é incondicional. Mas existe uma vida que a gente agrada ao Senhor. Existe uma vida que Ele olha e fala, uau. E não é uma vida de chegar e curar e fazer isso, fazer aquilo, operar nos dons. Porque os dons são dele. Mas é uma vida que você escolhe renunciar àquilo que você poderia fazer e não faz. Uma vida que onde o Senhor fala, faça isso e você faz. Porque você confia nele de todo o seu coração. Amém? E eu queria que nesse momento a gente voltasse os nossos olhos, o nosso coração, a nossa atenção ao Senhor e deixássemos ser ministrados pelo Senhor. Eu não tenho nenhum apelo para fazer no meu coração agora, mas eu queria só que a gente engrandecesse o Senhor, nos consagrássemos de novo a Deus, aquele que é o Senhor das nossas vidas, sempre foi e sempre será. Amém?